Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Estou aqui na minha casa fazendo esse vídeo, que fala sobre a bondade e a grandeza de Deus, A gente estamos vivendo um tempo tão difícil, é verdade? E hoje eu senti no meu coração, de deixar uma palavra do Senhor para os meus irmãos, amigos, seguidores das plataformas a qual eu faço parte. Eu gostaria de falar sobre a bondade e a grandeza e a providência de Deus, Então, hoje a gente vive num dia tão difícil, mas nós esquecemos que, como foi no tempo de Davi, é o tempo nosso hoje. O nosso Deus não mudou, não é verdade? O nosso Deus é o mesmo Deus hoje e será o nosso Deus eternamente. E a palavra de Deus no Salmo de Davi, no 145, ele fala: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos. Não importa os problemas que nós estivermos enfrentando, nós devemos sim bendizer o nome do Senhor em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meus problemas, porque Deus, Ele é fiel. Ele disse: e eu louvarei o Senhor, eu bendirei o teu nome pelo século do século. Não importa, pode vir anos com lutas, mas nós estamos aqui para bendizer o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, como manda a palavra de Deus. E Davi fala no segundo versículo do 145 do Salmo, ele disse: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século do século. Ele repete duas vezes no primeiro versículo 1 e no 2, que ele bendirá o nome dele, do nosso Deus, pelo século do século. Então o cristão, ele tem que ter uma mente ligada mesmo, focada no Senhor, e bendizer o Senhor a todo tempo, pelo século do século. Você vai bendizer o Senhor, seja na alegria, seja na dor, seja nas lutas, nas provas. Você tem que ter foco em bendizer o Senhor. Não vamos bendizer o nome do Senhor só quando está tudo bem na nossa vida, porque Ele não prometeu isso aqui para nós nesse mundo. Muito pelo contrário, Ele diz: vós no mundo tereis muitas aflições, mas vós tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos deu, entre parênteses, que nós, no nome dele também, vamos vencer o mundo também. No nome do Senhor, nós podemos todas as coisas. No nome do Senhor Jesus, tudo que nós pedir no nome dele será feito. Está lá em João 14, Tudo que vós pedir em oração em meu nome será feito. Então, se tudo que nós pedir hoje, no nome do Senhor, vai ser feito. Se você acreditar e crer verdadeiramente que Ele é o nosso Deus, não há nada que vai impedir. Nós temos que aprender a viver o tempo de Deus, não viver o tempo que nós queremos. Amém? A palavra do Senhor também continua aqui no 3, quando ele diz, ele afirma o Senhor, é como nós também temos que afirmar ele. Ele disse: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Então ele profetizou que grande é o Senhor. Então, mesmo em meio a toda a turbulência da vida de Davi, das confusões, dos erros, dos acertos, ele não deixava de bendizer a Deus, de chorar para Deus, de questionar a Deus, de reclamar para Deus. Às vezes o ser humano acha: não, sou crente, eu não tenho que reclamar, eu não tenho que questionar. O ser humano, ele questiona assim. Quantas vezes você diz: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ah, Senhor, o que eu fiz? Não é assim que nós pensamos?
e às vezes que nós agimos? Então, mesma coisa foi Davi. Mas ele vem falando que ele ia louvar ele, o nome dele, pelo século do século. Não importa o que acontecesse, mas o nome do Senhor estaria na boca dele. E ele começou a falar que grande é... Como Davi podia falar que grande é o Senhor? Porque ele conhecia o Deus ao qual ele estava servindo. Ele sabia que ele estava com ele, mesmo na hora difícil, mesmo na hora da correção, mesmo na hora da prova, daquilo que ele mesmo plantou. Ninguém colhe nada sem plantar. Se você quer colher coisas boas, você tem que plantar coisas boas. Davi colheu coisas boas, né? Davi também colheu coisas ruins, que ele plantou coisas ruins, né? Quando ele errou, quando ele adulterou, não é verdade? Ele teve, Deus o perdoou, né? Porque o nosso Deus é um Deus de perdão, mas não livrou Davi das suas consequências dos seus pecados. A consequência, ela vem diretamente na nossa vida, não tem jeito. Se você plantar, você só vai colher coisas boas, vai vir somente coisas boas. Mas se você não plantar, só coisas incertas, coisas falhas, você vai colher coisas ruins. Não tem como você plantar coisas ruins e colher coisas boas, não é verdade? Davi sabia disso, mesmo assim, ele engrandecia o nome do Senhor, mesmo que ele estivesse lá com os seus problemas, com as consequências de todos os seus erros, mas ele nunca tirou aquela frase: grande é o Senhor. E no versículo 4 ele disse: uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração anunciará as tuas proezas. Então, uma coisa que eu penso aqui, uma geração louvará as tuas obras, no teu feitos, né? Outra anunciará a tua proeza, né? Louvará pela obra que Deus fez, pelas coisas boas, pelas proezas, né? Olha as proezas que Jesus fez, que é legal, que tanta coisa bonita, tanta coisa maravilhosa que o nosso Senhor Jesus fez. Quando ele foi ali naquele casamento, ele foi lá e transformou a água em vinho. Olha que coisa maravilhosa, onde havia ali um grande acontecimento ali de faltar as coisas. Imagina você numa festa faltando as coisas. Aí você só tem que ir no supermercado ou pedir pelo iFood para trazer para você, né? Tem isso hoje. Mas naquela época chegou Jesus ali e resolveu o problema. Aquela água que era uma água se transformou no melhor vinho da noite ou da tarde, eu não sei. Mas a palavra do Senhor é boa, gostosa, não é? É bom demais, não é? Estudar. Mas então ele diz: a sua proeza. Jesus, como Deus fez proeza? Deus é maravilhoso demais, gente. Imagina você. Vamos pensar um pouquinho aqui, voltando aqui, quando essa frase de Davi vem. A proeza. O que o Senhor fez quando tirou o povo do Egito? A primeira coisa que o Senhor fez no questionamento do povo a Moisés, ele fez uma proeza grande. Ele fez abriu o mar para o povo passar. Deus é lindo, Deus é bom, Deus não deixa você sem resposta nas suas orações. E Ele fala aqui para nós que nós acreditar nele é a melhor coisa que nós podemos fazer, não é verdade? Hoje eu falo do amor de Deus, porque hoje com meus 70 anos, eu tenho orgulho de falar, 70 anos, tem pessoa que gosta de esconder a idade, eu gosto de falar. Porque cada ano que eu passei, do meu nascimento até hoje, eu só posso dizer, Deus é fiel. Então, eu fico feliz. Eu fico feliz por duas coisas. Por Deus ter maravilhosamente cuidado de mim. Estou falando da minha pessoa. Cuidado de mim de uma forma tão maravilhosa que, por mais que eu procuro algo para expressar, eu não consigo encontrar de tão bom que é Ele para mim. De tão maravilhoso que é o nosso Deus
na minha vida. Então, hoje, eu quero deixar para vocês, dia 15, né? Hoje, dia 15 de agosto, eu quero deixar para você esta palavra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Ele faz proeza, mas você tem que ter muita fé, tá bom? Eu vou deixar essa palavra aqui para vocês e um bom final de semana, um domingo abençoado. Gente, vai à igreja, por favor, não falta da igreja, tá bom? Aí tem pessoas que falam assim, não, eu fui na igreja na quarta, eu fui na igreja na sexta, na quinta, vamos lá. Mas não, faz como Davi, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e o buscarei, que eu posso viver na casa do Senhor por longos e longos dias, tá bom? Então, vocês nessa tarde, eu quero dizer para vocês nessa tarde, que Deus, Ele é maravilhoso, Ele faz maravilha, amém? E Ele quer fazer maravilha na sua vida, tá bom? Que você possa reinar nesses dias com a determinação, lembrando sempre a todos que é um ano de eleição para a gente e que não vamos confundir, mas vamos orar, pedir sabedoria e inteligência ao Senhor, não julgando o seu próximo, mas vivendo aquilo que está aqui dentro de você. Uma boa tarde, fica com Deus e até a próxima, né? Até a próxima, se Deus quiser.